Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Isso significa que nós vamos fazer com que a parte de baixo de uma fração se torne racional. Bom, se nós vamos fazer com que ela se torne racional é porque originalmente ela é irracional. E o que é um número irracional? Vamos lembrar um pouquinho disso. Você já deve ter tido contato com classificação dos números, quer dizer, agrupamento de números de acordo com algumas características. Então, o primeiro conjunto numérico que nós temos é o conjunto dos números naturais, conjunto dos números naturalmente utilizados em processos de contagem, como por exemplo 0, 1, 2. Em seguida, nós temos o conjunto dos números inteiros, que engloba, além do conjunto dos números naturais, os números negativos do tipo menos 3, menos 2, menos 1 e por aí vai. Em seguida temos o conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números que podem ser representados na forma de fração. Todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. Por exemplo, o número 4, que é o número natural, que é inteiro também, ele pode ser representado na forma de fração, 4 sobre 1. Por isso, ele também é um número racional. E temos números racionais que não são inteiros, por exemplo, meio é um número que pode ser representado na forma de fração, mas não é inteiro. Além do conjunto dos números inteiros, temos o conjunto dos números irracionais, que é o conjunto dos números que não podem ser representados na forma de fração. Nesse conjunto, nós conseguimos colocar, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 4 não, porque é 2 e é um número inteiro. Pi, que é um número irracional também. Então, toda raiz quadrada de número inteiro que não é inteira, raiz quadrada de 7 é a raiz quadrada de um número inteiro, mas a raiz quadrada de 7 não é inteiro. A raiz quadrada de 7 é um número que está entre 2, porque 2 ao quadrado é 4, e 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada de 7 não é um número inteiro, portanto é um número irracional. Existem outros tipos de números que são irracionais também. Na verdade, toda raiz quadrada de número inteiro que não é inteira é irracional, exceto as negativas. Toda raiz de índice par também poderia ser incluída aí, raiz de índice par de número positivo e por aí podemos ir. Esses dois conjuntos juntos, o conjunto dos números racionais, quer dizer, o conjunto dos números que podem ser representados na forma de fração, junto com o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números que não podem ser representados na forma de fração, eles juntos, unidos, formam o conjunto dos números reais. E então, quer dizer, nós vamos falar, lembrando um pouco disso, nós vamos falar sobre frações que possuem em seu denominador um número que é irracional, ou seja, um número que é no formato, por exemplo, aí de raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e outras raízes. Nós vamos trabalhar especificamente nesse vídeo com raízes quadradas, ok? Então, o nosso objetivo é fazer com que essa fração seja escrita sem esse denominador irracional aqui. A técnica para você fazer isso é simples. Quando você tem só uma raiz aqui, você multiplica a fração original por essa raiz, tanto no numerador quanto no denominador. Você pode fazer isso. Por exemplo, você pega a fração meio e você multiplica aqui em cima por 2, aqui embaixo por 2, você tem a nova fração 2/4, que é equivalente à primeira, ou seja, numericamente vale a mesma coisa, mas os números sendo utilizados para representar são diferentes. Então, o princípio utilizado aqui é o princípio de frações equivalentes, ou seja, você vai multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, mas um número bem especial, que permite que você retire a raiz da parte de baixo. Então, nesse caso, multiplique por raiz de 5 em cima e embaixo. Uma vez raiz de 5 deu raiz de 5, e raiz de 5 vezes raiz de 5 deu raiz de 25, que é 5. Então, atingimos o nosso objetivo, que é tirar a raiz da parte de baixo. Ah, mas apareceu a raiz da parte de cima. Não tem problema. Nosso objetivo é racionalizar o denominador, ok? Um outro exemplo aqui seria 7 dividido por 2 raiz de 5. Você pode multiplicar por 2 raiz de 5 ou simplesmente por raiz de 5 em cima e embaixo.
7 vezes raiz de 5 na parte de cima dá 7 vezes raiz de 5 mesmo. E aqui nós temos o 2 que está fora da raiz, que opera com o 1 que está aqui, né? 1 vezes raiz de 5, 2 vezes 1, 2. E depois, raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 25. Mas raiz de 25 é 5, vezes 5, 10. Racionalizamos também. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos pegar uma fração desse tipo, raiz de 3 dividido por raiz de 5, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Em cima teremos raiz de 5 vezes raiz de 3, que dá raiz de 15. E embaixo teremos raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25. Que é assim que atingimos nosso objetivo. Um último exemplo aqui é quando você tem uma racionalização onde você encontra a operação de adição ou subtração envolvendo uma ou duas raízes lá no denominador. Para você fazer essa racionalização, você precisa multiplicar em cima e embaixo pela mesma expressão que você tem no denominador original com um dos sinais trocados, ou o sinal do raiz de 5 ou o sinal do raiz de 2. Neste caso, eu troquei o sinal do raiz de 2, está vendo aqui? Por que precisa fazer isso? Porque precisa trocar um dos sinais. Para que na distributiva que você vai fazer aqui embaixo, você consiga eliminar as raízes. Sem fazer isso você não consegue, já mostro por quê. Aqui em cima é fácil, a distributiva 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5, 3 vezes raiz de 5 dá 3 raiz de 5, 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Então, aqui embaixo nós vamos ter o seguinte, uma distributiva, raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25, raiz de 5 vezes raiz de 2, que dá raiz de 10. E você diz, olha, mas vai ficar raiz ali. Não vai não, veja só o que acontece. Aqui o raiz de 5 é positivo, aqui o raiz de 2 é positivo, fica a raiz de 10 positivo. E aqui vai ter um outro raiz de 10, olha, raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10, só que negativo, é positivo, negativo. Esses dois raiz de 10 somados, 1 raiz de 10 menos 1 raiz de 10 dá 0, portanto a raiz sai. E fechando a distributiva aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, temos raiz de 4, negativo, positivo e negativo. Tá? Retomando então, raiz de 10 menos raiz de 10 dá 0. E aí temos raiz de 25, que é assim. E temos raiz de 4, que é 2. 5 menos 2, 3. Até aqui foi uma linha de raciocínio muito boa, muito bem desenvolvida, ficando 3 ali embaixo. Muitos alunos, nesse momento, você cumpriu o seu objetivo, você atingiu o seu objetivo, que era tirar a raiz, e muitos alunos, nesse momento, gostam de fazer simplificação, isso é muito importante. Esse traço aqui está mostrando que o 3 divide o 3 raiz de 5 e o 3 raiz de 2. Então, para entender corretamente o que acontece, você pode, inclusive, fazer uma separação. 3 raiz de 5 dividido por 3 e 3 raiz de 2 dividido por 3. Isso para você escapar daquela situação, vou dividir o 3 por 3 aqui, dá 1, pronto. E esse cara fica acima dos seus divisores. Então, essa é uma passagem que não é obrigatória, mas é interessante para você lembrar que o 3 raiz de 5 está sendo dividido por 3 e o 3 raiz de 2 está sendo dividido por 3 também, tá? 3 raiz de 5 dividido por 3 dá raiz de 5, 3 raiz de 2 dividido por 3 dá raiz de 2. Temos aqui raiz de 5 mais raiz de 2, que inclusive é uma coincidência ter dado o mesmo resultado aqui. Não é sempre que isso acontece, ok? Obrigado.